Deus Pai, parte 2. Por que as pessoas não acreditam que Jesus é o Filho literal de Deus? Por que as pessoas não gostam de jeito nenhum que as pessoas falam que Jesus é Filho de Deus de verdade? Literalmente de Deus. É porque as pessoas não acreditam que existe um só Deus. Se as pessoas acreditassem que existe apenas um único Deus, todo mundo ia acreditar que Jesus era Filho de Deus, é Filho de Deus de verdade, literalmente, e não um filho simbólico ou de mentirinha. Por isso é que as pessoas não, por a pessoa não acreditar em um só Deus, tem essa dificuldade, né? Por que será que os religiosos acreditam que existe mais de um só Deus, o Pai? A Bíblia diz que há um único Deus. Todas as religiões do mundo, até pessoas que não é religioso, até essas pessoas mundanas aí, pergunta para um mundano na rua, faz amizade assim, pergunta, meu amigo, quantos deuses existem? Uma pessoa que nunca estudou Bíblia, pergunta para ela, quantos deuses existem? Ele vai falar assim, é claro que existe apenas um Deus, não existe dois deuses. Então por que as pessoas acreditam que existe 2, 3 ou mais deuses? Simplesmente porque ela não conhece o primeiro mandamento. Não examina o primeiro mandamento, não interessa pelo primeiro mandamento, ignora o primeiro mandamento, e os que conhecem rejeitam o primeiro mandamento. Com essa negação aí, fica fácil para o Satanás colocar na cabeça das pessoas que Jesus não é o Filho literal de Deus, Filho verdadeiro de Deus. As pessoas passam a acreditar pior do que os mundanos. Porque os mundanos que não conhecem a Bíblia, eles, pode perguntar a eles na rua, eles não acreditam em mais de um Deus. Já os que se diz cristão, que evangélico, que lê a Bíblia, acredita que existe mais de um Deus. Deus Pai, além de Deus Pai, acredita no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Por isso as pessoas não entendem nada do primeiro mandamento e ficam ensinando doutrinas de demônios. A doutrina que ensina que existe mais de um Deus além do Pai é doutrina de demônios, sim. Se as pessoas estivessem seguindo essa ideia aí, pode parar, para enquanto é tempo, não se envergonha, ou se envergonha, mas envergonhadamente para, porque há tempo ainda de parar e reverter o quadro. O primeiro mandamento é o único mandamento que aponta Deus como o único Deus soberano. É o único mandamento que aponta nosso Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e como o único Deus verdadeiro. Não existe outro. O Êxodo 23 diz, não terás outros deuses diante de mim. Por que uma pessoa, ou eu, ou qualquer outra pessoa, vai ler esse versículo na Bíblia? Não terás outros deuses diante de mim? E vou chamar Jesus de Deus. Eu vou chamar o Espírito Santo de Deus. Isso é um absurdo, gente. Isso é inacreditável, uma coisa dessa. Isso é repugnável. Eu leio lá o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Aí vem uma pessoa e diz, não, Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Se você não falar que ele é Deus, você está blasfemando. Você está blasfemando contra Deus. Isso é pecado imperdoável. Muita gente já falou isso comigo. Eu falo, meu Deus, se está lá na Bíblia, para não ter outro Deus além do Pai,
As pessoas estão tendo, outros. Paulo, lá em 1 Coríntios 8,6, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. O Pai. Está claríssimo na Bíblia que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus. Ele é o Filho de Deus. E nem pode ser Deus. Não precisa nem de ter Bíblia para entender isso aí. É só saber que não pode existir dois deuses. Só existe um Deus. Agora, se Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, então tem que ter três deuses, então. Lá em João 17,3, Jesus disse assim: ora, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele está falando que a vida eterna é que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Se Jesus fosse Deus, ele ia dizer, e a vida eterna é essa, que conheça a ti e eu, como o único Deus verdadeiro. Mas ele não falou isso. Ele falou que conheça a ti, o único Deus, e a Jesus. Reconheça também Jesus, o Filho de Deus, a quem ele enviaste. Se o Senhor Jesus diz que o Pai é o único Deus verdadeiro, se Paulo diz que há todavia para nós há um só Deus, o Pai, quem são esses trinitarianos aí para dizer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quem são eles? Não é possível que as pessoas vão acreditar nos trinitarianos, no que eles dizem, e duvidar do que o Senhor Jesus falou. É muito esquisito isso aí, né? Mas as pessoas começam a entrar numa religião e elas começam a colocar aquilo na cabeça das pessoas, e aquilo vai alojando ali, vai alojando. E as pessoas não conseguem mais definir aquilo, não sabem distinguir mais a verdade da mentira. O próprio Senhor Jesus nega que ele é Deus. O Senhor Jesus diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. É muita falta de respeito com a palavra do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo. Deixar de acreditar neles e na Bíblia para acreditar em um povo que negam a Bíblia, que não aceita o primeiro mandamento. Qual que é melhor? Aceitar o Senhor Jesus, que ele escreveu lá em João 17,3, que a vida eterna é essa, que conheça a ti, o Pai dele, como o único Deus verdadeiro, ou acreditar nos trinitarianos que nega o primeiro mandamento. Nem conhece o primeiro mandamento. Paulo diz em Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jamais um cristão que examina as Escrituras deixará de acreditar em um único Deus para acreditar num Deus trino. Jamais. Só se ele nasceu às vezes na igreja, foi muito enganado. Então o inimigo está fazendo a obra. Quem crê num Deus trino está crendo em três deuses, porque não existe Deus trino, existe um Deus único.